Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Último dia do mês de maio e temos um assunto muito importante para tratar: do burnout à maternidade. A minha convidada de hoje tem uma história muito parecida com a minha e vai ser importante a gente compartilhar todas as nossas similaridades, porque a gente só se reconhece pela dor. E eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres me perguntando como eu engravidei aos 39, como eu engravidei depois do burnout. E a Luana também viveu uma experiência muito parecida. O burnout dela também foi no mesmo ano que eu, em 2018. Ou seja, temos muitas coisas em comum para compartilhar. Eu sei que agora é o prime time do Instagram. Todo mundo tem muitas lives aí para assistir. Mas se você conhece alguém que está vivendo o esgotamento profissional ou está perto desse esgotamento, se você conhece alguém que queira engravidar, papais e mamães, encaminhe essa nossa conversa. Eu tenho certeza que ela vai esclarecer muitas dúvidas e é por isso que nós estamos aqui e é por isso que Luana vai deixar a pequena Liz, né, a bebê dela, para compartilhar o dia dela conosco. Então, Luana, seja bem-vinda e vamos já começar essa nossa conversa. Oi! Oi! Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Ouvindo e vendo muito bem. Cadê a Liz? Ixi, agora travou. Será que é a minha internet que tá ruim? Vamos tentando. Ó, Você está me vendo e ouvindo bem? Agora você travou um pouquinho para mim. agora voltou, voltou? É? Agora voltou? Voltou. Tô te vendo e ouvindo. É a internet do interior, isso. Eu moro quase na roça, agora é por conta disso. Que delícia! Não tem problema nenhum, a gente vai tentando, tá? Luana, cadê a Liz? Tá tudo bem? Ah, tá bem, tá bem. Tava aqui até agora há pouco, ó. Tava aqui dando mamar. Eu tô preparada. Se ela começar a gritar muito, eu já falei pro meu marido, eu falei, pode vir, a Isabela vai entender. Adoro, adoro quando essas situações reais não são interrompidas, porque é para isso que nós estamos aqui, né, Luana? Para a gente falar a verdade, esclarecer muitas dúvidas e mostrar realmente como a coisa acontece, né, quando as câmeras não estão ligadas. Luana, boa noite, seja bem-vinda. Que privilégio poder ter você aqui comigo, encerrando um mês de entrevistas sobre maternidade, sobre assuntos que envolvem família, não é só as mulheres, né, que envolve família. E nós temos uma história muito parecida. Tivemos burnout em 2018, você ficou 18 anos na área comercial e eu, de alguma maneira, falo a mesma coisa que você fala, mas enquanto eu digo deixei Deus agir, quando eu parei de querer controlar minha vida profissional, eu engravidei, e você desestressou e engravidou, ou seja, deixou as coisas fluírem. Queria que você, então, se apresentasse aqui para quem está conosco. Por mais que eu fale, é sempre melhor ouvir de você. Legal. Bom, super obrigada pela oportunidade. É emocionante estar aqui dividindo esse momento com você. Quando você começou a falar, eu até me emocionei um pouquinho, porque é uma história parecida e é o que você falou, né? A gente começa uma nova jornada realmente pela dor. Bom, eu tenho 40 anos como você, engravidei aos 39, tive um burnout dos 37 para os 38. Mas eu tive uma incidência muito próxima à depressão em 2005. Então, quando eu tive o burnout, eu tomei uma decisão de tentar ir para um caminho mais natural possível. Isso aconteceu depois de 18 anos na área comercial, área a qual eu já sabia que o meu ciclo tinha acabado, mas eu fui insistindo por muito tempo, porque é uma área que você tem maior facilidade para você conseguir uma remuneração para a condição financeira, ela é um pouco mais rápida. É uma área que eu já tinha, já fazia com o pé nas costas, mas eu costumo contar que eu sempre tive um sonho lá engavetado. Por volta de 2018, ou 2018 não, por volta do ano de 98, 2000, eu trabalhava em RH e eu assistia muito a Leila Navarro.
E a Lena Navarro, naquela época, ela era uma das poucas mulheres que existiam no palco, né? E eu me vislumbrava, eu falava, poxa, um dia eu queria poder impactar as pessoas dessa forma, mas eu engavetei esse sonho e por muitos anos eu trabalhei em algo que foi muito bom para mim, me gerou muitos benefícios, mas de uma certa forma eu também me machuquei muito. E aí, quando eu tive o burnout, eu decidi, né? Eu falei, eu acho que esse é o momento, então, até então eu não tinha uma bebê. Meu marido, ele já estava estabilizado também, profissionalmente. Ele falou, ó, eu acho que você pode sair e tentar alguma outra coisa. E aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses me recuperando, porque quando a gente tem um burnout, você precisa ficar um tempo realmente parada, se resguardar e aceitar que você precisa parar, e essa é a parte mais difícil, né? Porque a tua cabeça não para, mas o teu corpo não responde ao que a tua cabeça está pedindo. E durante esse período eu acabei reencontrando um amigo de infância que trabalhava na Sociedade Brasileira de PNL e ele foi trabalhar sozinho, ele abriu a empresa dele e aí eu comecei a trabalhar com ele com treinamentos. Só que aí eu me vi de novo numa situação super atarefada, trabalhando muito, viajando bastante. Tinha época que eu ficava dias fora de casa e aí eu falei, eu acho que agora não é esse o momento de eu fazer isso porque eu vou acabar adoecendo de novo. De Aí novo. voltei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim mesma. E aí eu comecei a dar processo de coach e veio na minha cabeça, desestressei. E a partir disso eu comecei a montar palestra em cima do desestressei, a falar um pouco mais do burnout, mas é uma jornada. E aí hoje eu tô aqui. Engravidei sem ter a menor pretensão, porque já tô praticamente 14 anos casada, os últimos 7 anos eu não usei nenhum tipo de contraceptivo, então eu não imaginava que aos 39 eu pudesse engravidar. Só que eu já vinha, né, desde o burnout, com uma mudança muito grande com relação à minha alimentação, com relação aos meus hábitos e com tudo isso que você fala, né? Com esse auto-amor, com essa autocompaixão, tentando entender sobre as minhas emoções, entendendo o que cabia a mim. E aí, quando veio o burnout, eu precisei ir atrás para entender o que era da minha responsabilidade. Acho que eu Exato. um pouco, se você quiser me perguntar alguma coisa. Sim. Antes da gente continuar, Luana, deixa eu só agradecer quem está aqui. Cantor Veloso Neto, colocando vários comentários. Dona Lourdes Egídio também nos acompanhando. A Letícia Mendonça Coach, inclusive compartilhou aqui a nossa live. Muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando o tempo de vocês junto com o meu e da Luana. Eu vou deixar por enquanto os comentários aqui, Luana, mas eu quero estimular quem está conosco, se tiver alguma pergunta, para colocar direto na caixinha, que é assim eu não corro risco de perder. E aí, para você, Luana, se você quiser chegar um pouquinho mais para o cantinho, que aí não fica tão ruim que a gente pode te ver. Lógico, uma mulher linda, para cá, contrário. E aí, se você tocar na sua tela, você não vê as frases, tá? Se você tocar na sua tela. Se você tocar na sua tela, né, para quem está nos acompanhando e não quiser ver todos os comentários rolando, é só tocar na tela que aí fica só a última frase. Mas, Luana, você falou sobre a cilada que muitos de nós caímos depois do burnout, porque depois do diagnóstico, você tem que lidar com muitas dores, né? Você vai lidar também com a culpa. E a primeira coisa que você quer é mostrar para todos que estão ao seu redor que você não está incapaz. Então, o querer voltar a trabalhar, né, como você falou, anda junto com o querer se recuperar. Não, eu quero me recuperar, mas eu quero trabalhar e trabalhar muito para as pessoas verem que eu não sou incapaz, né? A gente está falando da síndrome de burnout. Burn out, como em inglês, que é o esgotamento profissional. Uhum. É um problema ocupacional que atinge cada vez mais pessoas. E a Luana, assim como eu, teve em 2018. Você falou também sobre saber parar. Você reconhece que houve uma cilada
Ou seja, quando você fala eu quis aí já ir para uma outra área e já fazer, ou seja, você voltou com todos os sintomas, quais eram os seus sintomas? E aí o que fez você falar, não, para, não posso deixar isso acontecer de novo? Foi assim, o meu burnout, eu tive um diagnóstico por muita dor. Então, eu sentia muita dor nas articulações, eu tinha muita dor na coluna, eu tinha muita dor de cabeça. E aí, eu tinha uma incidência, eu ia muito a um pronto-socorro, na época eu morava em São Paulo, na saúde, perto ali entre Saúde e São Judas, e eu ia muito no Hospital de Jabaquara, quase toda semana. E assim, num vício inconsciente de tomar tramal. E aí eu cheguei um fim de semana, um dos médicos plantonistas deu de cara comigo e falou: Oi, Luana, você tá aqui de novo? Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. E foi o primeiro, assim, mas foi bem de leve. Tem alguma Interessante. coisa aí, porque assim, um médico plantonista saber meu nome, tem alguma coisa errada. Eu não sei o nome dele. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou pra mim, pode falar. Quer pegar a Liz? Vou perguntar. Dê. Gente, a Luana, ela tá com a Liz piquititica. E como nós estamos falando do burnout, a maternidade, nada mais honesto em que deixar essa mãe pelo menos ver o que está acontecendo com a Liz. Se você, Não, se você quiser, estar aqui. não, ele falou que ele vai, que qualquer coisa ele dá. Agora há pouco ela tava assim também. É que esse horário, eu não sei se todas as mães vão concordar comigo, mas tem um pico do horário de cólica. Que ele vem mais ou menos quando escurece, vai até umas 7h30, 8h. É muito doido isso. Nós já vamos falar sobre maternidade também, tá? Nós estamos pegando aqui o início da história do burnout para chegar na maternidade. Beleza. Aí você chegou no socorro e já era habituê. Já. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou escrever aqui no teu prontuário que a partir de semana que vem você não vai mais tomar tramal porque você precisa resolver o problema na causa raiz. Você tá toda semana vindo aqui tomando medicamento e você não tá resolvendo. Aí quando ele me falou isso, eu procurei o meu médico da coluna. Aí eu falei pra ele, olha, isso era uma sexta-feira, passei nele na segunda, aí ele me diagnosticou também. Ele falou assim, ó, isso daí com certeza é burnout, pode ir atrás. Aí foi quando eu falei, né? Eu falei, poxa, se eu procurar um psiquiatra, com certeza eu vou entrar numa medicação hoje que seria um ansiolítico. Nada contra, eu não tenho nada contra isso, eu já tomei. Lá quando eu tive em 2005, mais ou menos, eu tive que tomar, porque eu vim de um intercâmbio de 10 meses fora, eu voltei a trabalhar e voltei para cá, fiquei bem ruim. Eu falei, eu não quero esse cenário de novo, eu vou procurar alguma outra coisa. Foi quando eu comecei a buscar, porque eu nem sabia, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre esse nome. Hoje é muito comum, mas há 3 anos atrás a gente não tinha, eu não tinha ouvido falar. E não existia tanta literatura, né? A gente não tinha tanto acesso. Foi quando eu encontrei a Roberta, e aí a Roberta falou para mim No Limite do Estresse, ela me recomendou. A Carol. E um deles é o doutor Alain Dutra, que eu super recomendo, que é um médico de medicina integrativa. E aí, quando eu fui nele, ele começou esse processo realmente de mudança de estilo de vida. Mas eu tomei medicação durante um bom tempo também. Ou seja, então o que te fez reconhecer que aquela rotina de idas ao pronto-socorro não era normal foi o enfermeiro. Eu acho que ele não conseguiu. Pega lá, pega isso. E eu já vou trazer aqui uma questão que eu vou. O Ibrahim pergunta em que momento a Luana parou e resolveu pedir ajuda. Ela acabou de responder, então, Ibrahim, falando, né, quando Oi, que piquititica, deixa eu ver, deixa eu tirar os comentários aqui. Pera lá. Eu sou muito Oi, calorenta. tá calor aí pelo jeito, né? Oi, gente. Que fofinha. Quantos meses ela tá? Não fez 2 ainda. Que grande! Ela vai fazer 2 agora daqui 2 dias. Dia Ó, 2. que piquititica. Você quer amamentar? Você vai deixar ela aí tranquila, assim, no colinho? Pode chorar, tô em paz aqui.
fica tranquila. É, Vou pronto. parar, gente. Não, não tem desculpa, não. Ô, Luana, a Violeta, ela está perguntando assim, né? Alguma dica para evitar que o perfeccionismo leve ao burnout? Você era uma pessoa perfeccionista? Totalmente, totalmente. Acho que perfeccionista e algo que também para mim é muito forte, que é ser hiperrealizadora, né? É um sabotador muito forte que eu tenho. O hiperrealizador é aquele que ele quer fazer tudo, e então ele está no trabalho, ele quer fazer o melhor, ele quer de qualquer forma ter alta performance, aí ele chega em casa, ele quer ter tudo organizado, ele quer ter tudo limpo. E assim, eu queria ser uma boa esposa, queria estar com o corpo em dia. Então, assim, o hiperrealizador e perfeccionista. Mas a gente só consegue reconhecer isso, né? Quando a gente começa a se questionar. Mas qual é o valor disso, né? Por que eu faço isso? E aí vem o que você acabou de falar ali no começo. Eu tô fazendo isso por mim ou eu tô fazendo isso pelo outro ou pelo meio onde eu vivo? E todo esse processo, ele é muito lento, porque até você chegar nessa linha de raciocínio, se questionar, aceitar, tirar a culpa de tudo isso e conseguir trabalhar isso, é algo que existe uma intermitência enorme. Se a gente falar que a gente não é mais perfeccionista, que a gente não se pega fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é, assim, é utopia, porque é algo que a gente vem durante 40 anos fazendo, 39 anos, 38 fazendo. Você não muda esse gatilho da noite pro dia, né? Não é um interruptor. Mas é claro, quando você reconhece, já é um pouco melhor. Já vai facilitando, porque você vai conseguindo quebrar esses ciclos. Sim, perfeito. Tá tudo bem aí com a Liz? Tá, Tá? tá tudo bem. Então, tá bom, eu vou continuar e você me diz se a gente precisa interromper sem problema nenhum, tá? De verdade. Luana, a, a Jaque, ela, né, diz aqui como driblar a dificuldade em diagnosticar o burnout, já que muitos profissionais estão atentos, na verdade, acho que ela quer dizer não estão atentos, né? Já que muitos profissionais não estão atentos. Eu queria deixar essa pergunta aqui já para você, só trazendo um elemento muito importante em relação a isso que você comentou sobre sermos pessoas perfeccionistas. Porque dá a impressão, no primeiro momento, que isso é negativo. Sim, sim, dá a impressão. E a gente tem um contexto com 14 milhões de desempregados. Ou seja, o erro não é perdoado tão facilmente. Você sabe que se você errar, vão ter muitas pessoas querendo o seu lugar, é natural. Então, muito cuidado quando a gente fala, né, que a pessoa que teve burnout é responsável demais, né, e se cobra de... É o contexto que a gente vive. Você quer parar um pouquinho? Não, menina do Não, céu, tava bem. Gente do céu, é Lady Murphy, né? Tudo não se... bem. A gente vai tentando. Se você não ficar confortável, a gente também deixa para um outro momento, tá? Não, mas tranquilo. Mas o que você falou tem muito fundamento, muito, muito. Porque é assim, é que talvez o que a gente tenha que fazer é separar essa afirmação dentro de um contexto profissional e dentro de um contexto geral da nossa vida. Por quê? Porque, por exemplo, o perfeccionista, ele é uma pessoa que talvez ele vai entregar um resultado diferenciado num trabalho. Ele vai ser uma pessoa que vai se destacar e isso vai ser positivo. O problema é quando isso atrapalha a sua vida como um todo. Então, eu sou Exato. perfeccionista no meu relacionamento. Então, meu marido nunca pode errar, eu nunca posso estar errada. Eu sou perfeccionista com relação ao meu corpo, com relação às minhas amizades, com relação à rotina da minha casa. E aí, tudo isso vai me consumindo muito. Vai fazendo com que eu tenha um desgaste emocional muito grande, que eu gaste muita energia, que eu me estresse demais. Mas eu acho que é um ponto de atenção, sim, muito grande que a gente tem que ter. É o que a gente tem como maior desafio na vida, né? Buscar esse ponto de equilíbrio.
reduzir a régua, né? Na verdade, é o significado que nós damos às situações, os pesos somos nós que damos, porque estresse todos vamos viver, né? Com diferentes graus Sim, e intensidades. Agora, vai depender do nosso significado. sim, sem sombra de dúvidas. Pode falar. A Jaque Bonatti, ela pergunta como driblar a dificuldade em diagnosticar o burnout. Por tudo que você já estudou e por todas as pessoas que você tem se conectado, Luana, como você consegue, né, então, orientar para essa autoobservação É enquanto assim, um profissional de diagnóstico? teve, assim, tudo que a gente fala, né? Primeiro porque, assim, eu não sou médica, então sempre quando alguém me pergunta, eu falo, né? Olha, realmente a gente tem que ter muito pudor, porque eu não posso apontar algo e cada ser humano é um. Mas eu costumo sempre falar o seguinte, ó, existe um contexto em que você vai sentir que a tua exaustão não vai te permitir sair de casa. Não é um cansaço, é uma exaustão contínua. Só que, atrelado a isso, vão vir outros diagnósticos também. Porque a grande maioria das pessoas que tem o burnout, ela tem um pouco de depressão também. Ela tem uma tristeza que ela é linear. Mas não necessariamente a pessoa que tem uma depressão, ela tem um burnout. E aí existe todo um contexto, né? O físico, você tem queda de cabelo, problema de acne, teu intestino, que eu pergunto muito para as pessoas, como que funciona teu intestino? Tem até uma Estômago. coisa, toda vez que ela vai no banheiro, ela lembra de mim. Mas assim, é algo que para mim foi um divisor de águas quando eu entendi que enquanto eu não cuidasse da minha alimentação ao ponto do meu intestino ser como o próprio doutor Alain me falou, eu não melhorei. Então hoje eu percebo assim, meu intestino está alterado, eu tenho até uma certa alteração de humor, eu tenho uma certa alteração do meu estado emocional. Isso tem um pouco até a ver aquilo que eu comentei contigo uma vez, assim, e eu sei que você tem milhares de coisas na cabeça. Mas eu li um livro que eu até comentei contigo que chama Depressão Feminina. E nesse livro, a psiquiatra ela fala que existe uma dificuldade muito grande até de se fazer um diagnóstico de depressão. Porque não é como um diagnóstico de diabetes. Você não vai no médico, faz um exame de sangue e fala, eu estou depressiva. Não, são vários fatores. E aí, dentro desses vários fatores, que eles dão um diagnóstico. E o que ela fala é que, na verdade, nós somos seres com muitos sintomas depressivos, por uma vida disfuncional. E muito disfuncional baseada também na alimentação, por trabalhar muito. Então, assim, existe uma dificuldade, voltando, tentando responder a pergunta dela, né? Existe uma dificuldade muito grande em conseguir entender se é isso? Existe. Por isso que é muito bom você procurar um médico que ele já está muito mais antenado a esse tipo de diagnóstico. Que ele já está, que ele vivencia esse tipo de contexto, que ele já entendeu que ele tem muito paciente, que ele já direcionou, que ele já fez melhorar. Então, toda pessoa que me pergunta, eu falo, se você tiver condição, vai no médico de medicina integrativa, vai no doutor Alain, mas doutora Alain é caro. Eu já ouvi gente falar isso para mim, tá, mas quanto é caro para você? Quanto você gasta na farmácia Quanto para custa a sua comprar saúde? para comprar um remédio para dor de cabeça? Quanto você gasta de vinho? Aí eu posso falar, eu tô falando por mim, tá? Quanto você gasta de vinho para conseguir dormir no fim de semana? Quantas vezes, né? Eu tomava vinho para realmente conseguir dormir, ter um sono mais repositor. Então, assim, é fazer uma conta inversa. Mas eu espero que eu tenha respondido a pergunta dela. Sim, sim. Lu, eu vou só trazer aqui um complemento para a gente depois falar sobre a sua virada para a maternidade, mas já que é o seguinte, é muito importante você levar as informações para o médico e não esperar que ele te faça todas as perguntas. Então, por exemplo, quando você vai ao ginecologista, se você comentar com a sua médica, com o seu médico, se você não tiver condições no médico integrativo e comentar, olha, eu não estou dormindo bem, o meu cabelo está caindo e eu estou percebendo que eu estou mais agressiva, né? Elementos muito comuns em qualquer quadro de burnout. Esse médico, esse profissional, ele já vai conseguir te ver além daquilo
que ele está no radar, né? No caso do ginecologista, estou dando aqui um exemplo. Mas eu tive um exemplo com o meu dentista, Luana. Lá atrás, 2 anos, 3 anos antes de ter o diagnóstico do burnout, eu estava tomando muito remédio para dormir. E aí minha gengiva estava retraindo. E ele Nossa. falou, e tem um estudo em tal universidade que mostra que o Zolpidem provoca tal coisa. Ou seja, se eu tivesse levado em conta aquilo, eu teria ligado aos pontos. Claro que eu só fui ligar aos pontos depois, mas onde eu quero chegar? Cuidado para normalizar o anormal. A gente está lidando com o anormal como se fosse normal, né? Como se problema no intestino, como se o glúten e a lactose fossem os vilões, né? Como se a tremedeira nos olhos, né? Que é por conta só do excesso de telas. Não, esse excesso de telas quer dizer uma outra coisa. O excesso de Fora as telas vem do excesso de trabalho, né? Fora as fugas, né? A gente acaba lidando com as fugas da comida, da bebida, seja de qualquer outra droga, do remédio para dormir. A gente O Elu cortou um pouquinho, cortou, voltou. voltou. Nossa, tá demais hoje, né? Bebê gritando, a internet ruim. Para fechar com chave de ouro, né? Não, o legal é isso, é para mostrar o quanto um estresse cotidiano ele acontece e ele não pode tirar a gente da órbita. Veja, é o significado que a gente vai dar. Para mim, tudo isso é muito normal. Eu já me estressei com situações muito mais simples que essa. E hoje, para mim, uma dica que eu dou é: quanto melhor você lidar com os imprevistos, menos o estresse vai ser nocivo para você. Então, você tem que lidar Sim. com, né? Eu tô ouvindo o seu bebê chorando. Eu vou ser muito cretina se eu fizer de conta que não tô ouvindo nada. Você entende? Então, isso desestressa. É lidar com as situações com a verdade. Que aí você não Sim, acumula esse estado inflamatório que nos leva ao afastamento do trabalho, nos leva ao afastamento da vida, né? sim, Luana, sim. a Letícia traz essa pergunta na hora certa, né? Na virada de hora para a gente poder falar sobre a maternidade. Quando você decidiu mudar o seu rumo profissional, como você lidou com o medo da mudança? É. Na verdade, assim, eu, eu confesso, assim, foi muito desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil, porque eu acho que difícil é quem tem um câncer, quem está com um problema muito grave. Foi desafiador. Por que que foi desafiador? Porque eu saí muito da minha zona de conforto, né? Eu fui trabalhar com um amigo em que 80% do tempo inicial que eu trabalhava com ele, eu era staff. Então, assim, eu carregava caixa, né? Eu pendurava panfleto do treinamento, mas eu estava ali, eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo e é algo que hoje eu consigo fazer com o pé nas costas, mas eu paguei o preço. Só que assim, é muito fácil, né? É muito fácil eu falar, eu paguei o preço. E eu tomo muito cuidado quando eu falo isso, porque às vezes as pessoas acham que, mais uma vez, é só você virar uma chave. Não é só você virar uma chave. Teve todo um contexto antes. Eu já estava praticamente há 2 anos buscando algo diferente na minha vida, em paralelo ao meu trabalho, porque eu já sentia que aquele ciclo tinha se encerrado. Então, quando você começa a enxergar que o teu ciclo se encerrou no teu trabalho, você precisa começar a se movimentar antes que você chegue num quadro de um burnout ou que você chegue num quadro de demissão, porque você já não está mais conseguindo entregar o seu trabalho da mesma forma que você entregava. Então, assim, foi muito desafiador? Foi. Eu precisei muito de um parceiro do meu lado que me apoiasse. Eu acho que, assim, o meu marido foi primordial. Se ele não tivesse abraçado a causa e tivesse falado, olha, eu vou segurar a onda agora, eu não teria feito. Então, assim, é muito fácil também eu falar e alguém não ser um arrimo de família, né? Mas realmente, assim, você precisa de muita coragem para sair da sua zona de conforto de 18 anos de carreira em um lugar, 9 anos dentro de uma empresa, para falar, olha, eu não quero mais isso, né? Mas, mais uma vez, valeu a pena. Eu acho que a gente tem que pensar num
prazo, né? Ah, depois daqui 1 ou 2 anos, daqui vai passar 2 anos. Eu falo muito isso para o pessoal que me pergunta. Ah, mas o que que eu faço? Daqui 2 anos você pode estar estabilizado de novo. Às vezes você precisa dar uns 2, 3 passos para trás para dar uma estilingada para frente. Então, assim, mais uma vez, planejamento e um pouquinho realmente de humildade, porque vai precisar, porque às vezes você vai ter que pagar um preço diferente, né? Você vai sair de um status, eu era executiva e eu fui para um status para trabalhar de staff. Valeu a pena? Valeu! A minha saúde está agradecendo isso, então assim, mas é desafiador e nem todo mundo tem nesse momento, né? Nem todo mundo está disposto e tá tudo bem, não existe certo ou errado. Exato. São escolhas, né, Luana? E essas escolhas elas vão ficar menos pesadas, vou usar esse termo, se você fizer um planejamento realmente. Agora, em relação ao burnout, tem muitas perguntas aqui na caixinha. É importante a gente dizer que é uma responsabilidade dividida. Não é só do Compartilhar. ambiente profissional, né? Ela também tem muita da sua responsabilidade. E eu digo isso depois de ter sofrido muito e tive muita dificuldade em compreender, em aceitar, e aí eu uso a sua palavra que você trouxe agora, a humildade em reconhecer que eu também vivi uma ilusão, que nada me aconteceria se eu continuasse naquele estilo de vida. E aí eu vou só fechar esse assunto do burnout para a gente entrar na maternidade, que quando você tem o diagnóstico, e muitas pessoas, né, também colocam na responsabilidade do médico te dar um diagnóstico. Quando a gente vai ao dentista, a gente não deixa de escovar o dente. Então, o fato de você ter um Sim. diagnóstico não significa que você não vai ter que fazer uma mudança no estilo de vida. Então, essa mudança no estilo de vida passa por escolhas, como a Luana acabou de falar que fez, passa por um comprometimento em você errar e treinar, para você Uhum. aprender um movimento novo, porque, como você falou, são 20 anos, você 18 anos, eu 24, lidando de uma maneira com o trabalho. E você Sim, realmente começar a colocar em prática um modo diferente, é prática, vai errar muito. vai, vai. E mais uma vez, você vai precisar tentar viver excluída de todas. Às vezes você precisa mudar até um pouco o teu ciclo de amigos, para que Tudo. isso não te afete tanto. Agora, você falou algo que, mais uma vez, né? Para você conseguir administrar tudo isso também, a culpa, né? Por exemplo, quando eu tive o diagnóstico, eu falava assim, mas por que que eu tive pessoas que trabalham comigo, que têm muito mais problema, dificuldade financeira, enfim, não tem. E aí que você reconhece, e aí que entra essa autorresponsabilidade que você fala. Eu tive porque eu era perfeccionista. Eu tive porque, querendo ou não, eu tinha um nível de competitividade grande que me estressava. A área comercial, você é muito estimulado a isso. Então, se você já tem esse tipo de perfil e você vive num ambiente estimulador para isso, é surreal, é matador, É, sabe? Então, você reconhecer tudo isso, você precisa ter um pouco de humildade, mas mais uma vez, né? É a pontinha do iceberg. É uma jornada contínua. A gente ainda é muito. Eu me sinto ainda, né, num processo. Sempre vai ter esse processo, vou continuar, mas quando você reconhece isso, é mais libertador. é, exatamente. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre o burnout, mas vocês podem seguir a Luana, né, acompanhar aqui também, que a gente fala disso constantemente, porque nós vamos continuar lidando com o estresse. A sociedade continua sendo competitiva. Nós, infelizmente, vivemos num contexto com muitas crises e tudo isso contribui, né, para os seus comportamentos. Além disso, a gente vem de uma crença em que autocuidado parece egoísmo. E aí Sim, e aí você só vai conseguir continuar a sua jornada se você souber parar. É igual estar numa estrada e não querer abastecer o carro, vai ficar pelo caminho, né? Excesso de confiança, mais uma vez, né? Não vai dar para chegar, sabe? Quem nunca, né? Não vai dar para chegar. E aí você não para abastecer. Uma coisa acontece com a nossa saúde, quando a gente vai sentindo todas essas dores e fala, não, não vai acontecer nada não. E aí vem um burnout só para te dizer o seguinte, para um pouquinho.
Senão vem um infarto, vem um AVC, vem um problema muito pior. Ô, Luana, quero só dar um beijo para Tainá Vitória, ela dizendo aqui, ela é muito carinhosa, está sentindo falta de muitas pessoas, né? Tem medo que isso piore. A Tainá, ela é bailarina da Companhia de Balé de Cegas, é uma bailarina muito querida, muito fofa. Tainá, você pode continuar sendo carinhosa, se conectando, mesmo que digitalmente, porque aí que tá, né? Fisicamente não temos aquilo que precisamos e queremos, mas mentalmente somos livres. E para isso, saúde mental é fundamental, que é o que a gente está falando. Sinta um abraço, tá, Tainá? Bem demorado, bem carinhoso. Ô, Luana, aí você fez, Desestressei. e tá tudo indo bem, e aí você viveu um outro grande momento de estresse. Mas agora com um segundo coração batendo dentro de você. Como foi Sim. essa experiência? O que aconteceu? Bom, foi o momento mais desafiador da minha vida. Aí eu vi que o burnout foi assim, nesse contexto, o burnout foi fichinha. Bom, eu engravidei e em 2000 uns 12 anos atrás, mais ou menos, no começo do meu namoro com o Rony, a gente tá quase 14 anos junto, uns 12, 13 anos, eu tive uma crise de cálculo renal. Eu fiz a litotripsia, depois eu acompanhei durante alguns anos e eu acabei ficando bem, liberada pelo médico, tudo normal. Só que a vida seguiu. Eu não sabia mais que eu ainda tinha cálculo renal. Na verdade, eu não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. E com 31 semanas, eu estava sozinha em casa, morando há 6 meses, 5 meses aqui em Dayatuba. Não conhecia nem nome de hospital, nada. Eu tive uma crise e eu não sabia o que era. Eu achei que eu estava entrando em trabalho de parto. Aí eu liguei pro médico, eu expliquei para ele, na época meu obstetra de São Paulo, eu expliquei para ele o que estava acontecendo, ele falou, a dor que você está tendo não é parto, você está tendo uma crise de cálculo renal, pode ir para o hospital. E aí, assim, como Deus prepara tudo, né? Eu não sei se ela está aqui hoje assistindo, mas eu acho super importante falar isso, porque foi o momento em que eu tive o maior momento de empatia da minha vida. O maior momento de empatia da minha vida, porque quem me socorreu foram duas. Só um pouquinho, B. Agora acho que ela quer se limpar. Gente do céu, que show. B. Pega ela, Anjo. Nossa, gente, que show, né? Tchau, gente. Fala tchau. Ô, Pequerrucha. Gente, eu estou conversando com a Luana com o tema do burnout e a maternidade. Essa é a Liz, que a gente está ouvindo o gemidinho dela. No seu tempo, Luana, não se aveste. Deu suadinha. Então, foi muito. Ao mesmo tempo que foi um momento muito desafiador, foi um momento em que eu tive a maior. Como é que eu posso dizer? O maior reconhecimento de empatia, porque quem me socorreu foram duas vizinhas, mas aqui me levou para o hospital num Uber sem nunca ter me visto. É uma vizinha que tem uma filha que tem síndrome de Down. Então, assim, a filha dela é uma criança de risco e essa mulher, ela se arriscou a ficar comigo no hospital sem me conhecer, porque ela se compadeceu da situação por eu estar grávida, sozinha, enfim. Ela ficou algumas horas lá comigo, ela se tornou uma grande amiga. Então, assim, para mim foi algo muito bonito, porque eu entendi realmente que no meio do caos todo, Deus sempre prepara algo bom pra gente. Ele sempre está nos acolhendo, sempre está trazendo de alguma forma uma visão de que eu tô te acolhendo, seja como for. E o cálculo renal realmente aconteceu. Eu estava com uma pedra de 1,5 centímetro e pouco. Eu fiquei 5 dias internada no hospital. Precisei fazer uma cirurgia. Eu quase entrei em trabalho de parto, porque é uma cirurgia de risco para o bebê. E que mais?
E foi também assim, a pessoa que era completamente natureba, que não queria fazer nada, que queria um parto normal, ficou 5 dias tomando tramal. Então, tudo isso vem para a gente realmente entender que a gente não tem controle sobre as coisas. E a parte, acho que. Pode falar. O Tramal não era aquele remédio que você tinha, que você tomava um monte? Aí você teve que tomar de novo por conta da dor no rim, certo? A dor da pedra, que é o único que ele é capaz de diminuir um pouco, né? Então, eu ficava a cada 6 horas. E aí, imagina assim, aí depois na minha cabeça, o que eu precisei administrar muito, e aí eu acho que a experiência do burnout me trouxe para essa situação, e aí eu consegui, assim, fazer uma gestão dessa emoção mesmo, sabe? Ressignificar, porque na minha cabeça eu pensava assim, poxa, eu tô tomando remédio pra caramba, eu tô no hospital correndo risco de ser infectada por um vírus, eu posso entrar em trabalho de parto. Então, assim, veio muito estresse. Eu fiquei muito, muito, muito alterada, vamos dizer assim, de pensar que poderia acontecer alguma coisa, eu senti muito medo. Mas foi tudo bem, a neném não nasceu antes. Eu fiquei poucos dias com sonda, e só que quando eu voltei para casa, eu não consegui. Eu fiquei uns dias abalada, vamos dizer assim. Eu fiquei umas 2 semanas que eu precisei me restabelecer emocionalmente, porque mexeu bastante comigo, mas eu acho que foi por conta desse pico de estresse mesmo que eu tive lá. E o que aconteceu como, acho que principal condição em tudo isso foi que eu acabei me culpando um pouco também, né? Poxa, e agora? E a minha bebê? E todo esse estresse para ela? Como vai ser? Né? Depois de tudo que eu leio, depois de tudo que eu escuto, poxa, assisti aquela live com o doutor, com você, com o pesquisador com você, assisti a live de ontem. Então, assim, você vê tanta informação que você fala, e agora? Né? E como que vai ser para ela? E foi até um bate-papo que eu tive com o meu obstetra, e ela falou assim para mim, Luana, você teve culpa de ter um cálculo renal? Você teve culpa de ter que ficar internada no hospital? Nada disso foi culpa sua. Ela falou ainda assim para mim, ó, se você tivesse se drogado, se você tivesse bebido, tivesse feito um monte de coisa errada, eu ia falar problema seu. Só que tudo isso que você passou é para você também entender que você é um ser humano como qualquer outro e que não é porque você estava grávida que você ia viver numa bolha. Exato. Aquilo foi libertador para mim, porque eu acho que, por mais que eu sei de todas essas informações, e eu acho que por mais que eu também direciono as pessoas para terem, né, tentarem ter uma gestação assim, eu não tive. Mas tem algum motivo para eu não ter tido? Eu precisava aprender algo com isso, eu precisei, de alguma forma, entender esse contexto e tirar algo de bom. Teve muitas coisas boas. Uma outra condição também que a gente acabou comentando foi a questão do parto, né? Do parto. Eu tentei ter um parto normal, eu não consegui porque a minha bolsa rompeu e eu só descobri 48 horas depois. Como assim? É, Você foi não deu assim, para. como eu. Não, por isso que eu acho que é até legal um pouco falar, porque, primeiro, né? Mulheres que tiveram um problema de cálculo renal alguma vez na vida, querem engravidar, vão no urologista para saber se tem alguma incidência que pode se agravar. Porque, assim, é um número muito baixo. É uma a cada 1.200 a 1.500 mulheres que têm um problema de cálculo renal na gestação ao ponto de ter que operar. São poucas. Mas se você não sabe, você pode entrar num processo de risco como eu entrei. Eu tive que fazer uma cirurgia às pressas porque estava entupindo já o canal da bexiga e eu podia entrar num quadro de infecção generalizada, de infecção. Então, assim, mulheres que desejam engravidar ou parentes que sabem, direcionem para conseguir entender, ou que já estão grávidos, já tiveram, pelo menos para não chegar num patamar de crise. E a condição da bolsa, o que, que aconteceu? Como eu tive o problema do cálculo e eu tive infecção urinária, e eu moro num lugar que é muito quente, eu não percebi. Porque ou eu estava suada,
né? Eu tomava bastante banho por dia, porque aqui você acaba suando muito, que é muito quente. Ou eu achava que era alguma coisa da infecção intestinal, da infecção urinária, porque às vezes você, quando está com infecção urinária, você pode ter alguns escapes. E o que eu tive foi uma pequena perfuração na bolsa, na parte de cima. Então saiu um pouquinho só de água. Pouquinho. Aí o que eu fiz? Isso foi de madrugada, levantei, me lavei, troquei a minha calcinha e voltei a dormir. Quando foi no outro dia, eu peguei e falei para minha médica. Eu falei, olha, eu não sei, mas saiu um pouquinho de água, mas você sabe, né? Eu tive um problema de cálculo renal, pode ser alguma coisa da bexiga, tal, eu não sei. Aí ela falou para mim assim, ó, Luana, a gente não tem como saber, então faz o seguinte, vai pro pronto-socorro. Ou espera mais um pouco para ver se você tem um pouco mais. Não saiu mais nada, não tive mais nenhuma água. Isso foi numa terça, de terça para quarta. Aí eu fui no pronto-socorro na quinta. Aí eu cheguei no pronto-socorro, a médica estava lá, foi minha sorte. Ela ainda falou para mim, ela falou, ó, você tem que ir para Campinas, que é uma outra cidade aqui perto, para fazer um teste, para saber o teor da proteína. É um teste que você faz como se fosse um teste de urina. E aí, então, eles fazem como se fosse pegam um pouquinho de secreção e aí nessa secreção ele vê a quantidade que tem de proteína e ele consegue falar, rompeu a bolsa ou não. Aí o teste saiu positivo. Voltei de Campinas, passei em casa, fui para o hospital, me internei. Aí quando eu me internei, eu fiquei tentando fazer indução de quinta para sexta e sexta o dia inteiro. Aí quando foi sexta à noite, a médica falou, ó, vai dar 72 horas. Você está entrando em quadro de risco. Eu não vou permitir mais. Aí eu falei, tudo bem. Aí em 5 minutos eu estava no centro cirúrgico. E aí eu estava realmente um pouco triste, realmente um pouco abalada, mais uma cirurgia em menos de 60 dias, tomar hack de novo. Eu fiquei um pouco alterada e eu acho que por conta da minha alteração eu me movimentei e a hack ela subiu. Então eu tive toda uma condição de anestesia no resto do corpo. Aí quando a bebê nasceu eu não consegui pegar a bebê. Isso foi por alguns dias para mim bem desafiador também aceitar, porque eu falava, poxa, o que a minha filha vai sentir se um dia ela, né, fizer qualquer tipo de trabalho, regressão, qualquer coisa. E aí isso eu precisei trabalhar também, porque, mais uma vez, não foi culpa minha. E quando você tem uma enxaqueca pós-hack, né, ela não sai com medicação. Ela só sai com o tempo, porque a hack ela é tão forte que ela fica no teu organismo. Então, eu fiquei durante quase 20 e poucos dias tendo que tomar quase 3, 4 litros de água por dia para tentar limpar o organismo. E aí, esse foi o momento, né? Os 15 primeiros dias, vamos dizer assim, que são os mais desafiadores. Mas passou. Passou, foi desafiador para mim, para o meu esposo, para minha família que estava, né, mais juntos, que estavam mais junto comigo. Mas passou, é assim, hoje eu posso falar que tudo valeu a pena. Só de eu não ter ficado internada, minha bebê não ter ficado internada, ninguém teve infecção, ninguém pegou vírus, nada, assim, tá tudo maravilhoso. Hoje, tadinha, a única coisa que ela tem é um pouquinho de cólica e assim, mais ou menos nesse horário, fora isso, ela me deixa até trabalhar um pouquinho durante o dia quando eu quero, fazer uma postagem, enfim, fazer alguma coisa. Mas é isso. Falei Aí vem, bastante. aí vem a tia Isabela e marca a live bem às 6h30, né? No horário da cólica da Liz. Mas, Não tem Luana, eu problema, estou né? emocionada, tô emocionada com a sua história, não sabia desses últimos detalhes. Isso só prova que é a gente que vai dar o significado para cada situação, porque ou você se culpa ou você deixa passar como mais uma página do livro, né, que nós não temos controle de nada. É isso mesmo. É isso mesmo. E tentar, de alguma forma, eu acho que o que mais fortalece a gente a passar dia após dia é tentar entender o que eu posso tirar disso.
O que que eu tenho de experiência lá atrás que pode fazer com que hoje eu vivencie isso de uma forma diferente? Ou o que que poderia ter sido de pior nessa situação e não foi e eu posso agradecer? Exato. Às vezes as pessoas, eu já tive pessoas que falam assim para mim, mas tudo você olha o lado positivo, então você acaba se acomodando um pouco. Não é comodismo, né? Você não pode se paralisar, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma forma realmente em que foi como você colocou no teu livro. Ele não está aqui aparecendo, tá? Porque o que eu peguei é de ler digital. Foi como você comentou com a entrevista que você fez com o Rafael, né? Do avião, que infelizmente o repórter, enfim, deu. Mas muito bonito ele falou, né? Eu vou me vitimizar por uma coisa que aconteceu na minha vida e não, nossa, olha o agravante dele. Eu vou me vitimizar porque eu tive um burnout e agora eu sou uma, né, coitada, não posso trabalhar. Ah, um dia eu tive um histórico de depressão, ou eu tive um cálculo renal na minha gestação, coitada da minha bebê. Não, o que eu tento fazer hoje, de verdade, é daqui para frente fazer o meu melhor. Então, às vezes, de madrugada eu tô exausta, eu quero dormir, eu tô com dor de cabeça, mas eu faço questão de abrir um sorriso para ela conseguir ter isso como significado para ela, sabe? Para ela ter essa visão de uma mãe feliz, de uma mãe grata por ela existir, por ela estar bem. É isso. Que lindo. É isso, Luana. Mesmo com essas situações, a gente segue. Como nós vamos seguir é decisão nossa. O significado, de novo, Certamente. essa marcou demais, Mas, é o significado que eu vou dar. Para a gente encerrar, Luana, para as mulheres que eu acredito que você também deve receber muitos relatos de mulheres com uma idade perto da nossa, 39, 40, 41, e que ficam muito tristes por não conseguirem engravidar. E quando eu falo do estresse, eu já falei demais, mas queria ouvir de você, né? O quanto você acredita que o estresse influenciou na gestação da Liz, ou seja, quanto que aí, ao desestressar, você engravidou. hoje mesmo eu estava vendo uma. Eu vou postar depois, se você quiser, eu até marco você. Eu Por te mando o favor. link. Vou te mandar o link da reportagem, que é um estudo de um médico que ele fez. Em 1990, mais ou menos, ele fez um estudo onde ele falou que o estresse estava muito atrelado à infertilidade. E o corpo clínico acabou dizendo: olha, não tem nada a ver você dizer que o estresse pode afetar a fertilidade das mulheres. E aí depois ele começou a fazer o estudo com outras e teve um diagnóstico que realmente as que tinham o nível de cortisol maior tinham uma incidência de 29% a menos de possibilidades para engravidar. Então, assim, isso está comprovado, né? Longe de mim querer dizer alguma comprovação científica, mas hoje existe muita literatura também. Depois, se vocês quiserem, eu acho até bacana, existe um livro aqui. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre fertilização e alimentação. O quanto, eu vou mandar depois, se vocês quiserem, eu tiro uma foto, eu vou postar, se quiser também eu te marco. Sim, Que tem muito a ver, e ele fala inclusive da alimentação do homem, que às vezes a gente acha que isso existe uma influência dessa fertilização, dessa fertilidade só para a mulher, mas não, existe também para o homem. Então, eu acredito sim que existe um fundamento muito grande com relação à sua diminuição do estresse. Essa pesquisa, inclusive, fala e isso tem muito a ver com a pandemia, muito a ver. Essa pesquisa fala que a mulher, quando ela está estressada, ela tem uma incidência muito menor do que de atividade sexual. E é verdade, né? Porque você não, assim, a gente quer tudo menos, a gente tem tudo menos estímulo, né? A gente não tem. E assim, tudo bem, não são todas as mulheres, mas acontece. Quando você está estressado, você está chata, você não quer conversar. E não muito tem menos. energia. Exatamente. Então, acho que tem muito a ver. E eu conheço a minha acupunturista, ela tem histórico, inclusive, de mulheres que, através da acupuntura, também conseguiram ter uma fertilização maior. Existe também esse livro aqui é dela, olha, pegando. Esse livro aqui é dela, ó, Acupuntura e Fertilidade, que fala, tem muito relatos de
mulheres também que mudaram o estilo de vida e utilizaram a acupuntura. Então, eu acredito sim que quando a gente muda o estilo de vida, é claro, né, gente? Se existe um diagnóstico, se você fez um exame, se existe uma dificuldade, você ou no teu esposo, é mais difícil realmente, é mais desafiador. Agora, quando não tem nada, por exemplo, no meu caso não tinha nada, então há 7 anos sem tomar nenhum contraceptivo, meu marido fez um exame, eu tinha feito o exame, ninguém tinha nada, então assim, tem alguma outra coisa. Então, ou não tem uma atividade sexual, né, o suficiente, ou não está fazendo, ou está se alimentando errado, ou está com o corpo inflamado por conta, né, da alimentação, do estresse, tudo isso. Eu espero ter respondido, mas se eu não respondi, pode me mandar um inbox, pode me perguntar o nome dos livros, fica à vontade. Respondeu sim, querida. Quero finalizar a nossa prosa com o comentário da Jaque, agradecendo a sua atenção, disposição, que deu um direcionamento muito importante. É por isso que nesse último mês de maio eu fiz questão de praticamente todas as noites falar sobre algum aspecto relacionado à maternidade e ao estresse, porque esse é um assunto ainda muito subnotificado, pouco valorizado e muito estigmatizado. Né? Então, a pessoa está estressada, é como se isso tivesse só uma consequência naquele momento, e não. A consequência do excesso de estresse é imensurável. A gente não pode levar a ferro e fogo tudo o que a ciência diz, embora muito do que ela diga é correto, mas o estresse a gente não vê. E aquilo que a gente não vê é maior do que aquilo que a gente vê. Então a gente tem que tomar cuidado, né, em não normalizar o anormal. Sem dúvida, sem dúvida. Falou perfeitamente. Luana, Eu queria isso, exato. finalizar. Tá acabando. Eu queria, assim, Isa, até a intimidade, Isa. Eu comentei esses dias o Ibrahim, eu até quero agradecer. Você agradeceu algumas pessoas, eu queria agradecer o Ibrahim. É um grande amigo hoje, ele começou como um cliente, hoje ele é um amigo, ele é um super fã seu, ele sempre tá comentando nas suas lives. E aí, no dia que eu contei pra ele que eu ia fazer uma live com você, ele falou super bem de você. Eu falei, o que eu admiro muito é que, assim, a inspiração que você traz para muitas pessoas, a inspiração que você trouxe para mim e traz até hoje. E eu acho que se colocar vulnerável como você se coloca, uma mulher do teu posicionamento, com o teu conhecimento, com os teus relacionamentos, se posicionar da maneira como você se posiciona, sendo vulnerável com relação a esses desafios que você tem na vida, mediante a tudo isso que você está falando, que a gente ainda tem todas essas dificuldades, esses paradigmas, realmente é um divisor de águas. Então, parabéns pelo teu trabalho, obrigada por você fazer isso por tantas pessoas. E obrigada por você me dar essa oportunidade hoje de estar aqui conversando com você. Obrigada mesmo. Que bom que a gente se encontra, né? Na jornada a gente sempre vai se encontrando. Dizem que naquele caminho de Santiago de Compostela as pessoas afins vão se encontrando. Eu acho que a nossa vida é toda, né, um caminho de Santiago de Compostela em que você vai se conectando realmente com quem você precisa. Um beijo para o Ibrahim, a Sussu Aromas também uma grande amiga, todos que estão aqui conectados conosco. Obrigada pelo tempo e confiança. Luana, microfone sempre aberto. Eu, né, já, Angelina chega aqui, eu vou dar uma pausa, depois retomo as prosas, mas estamos em sintonia e parabéns por você também falar sobre todos esses desafios que você viveu antes da maternidade, depois da maternidade, porque essa é a vida real. A gente só vai diminuir o estigma em torno do burnout e de outros problemas relacionados à saúde mental quando a gente falar mais e falar com carinho, com Sim, falar de coração, né? Falar o que é verdadeiro mesmo. É isso mesmo. Isabela, obrigada. Boa hora para você. Deus te abençoe. Que seja um momento lindo. Vai ser. E assim, você vai descobrir o maior amor do mundo. Que fica tudo tão, 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 tão pequeno mediante isso. E assim, a tua conexão com Deus com certeza também vai aumentar muito, porque é uma criação divina, é uma obra muito divina mesmo. Parabéns. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigada. Ficamos juntas. Um beijo. Obrigada, outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E boa noite para todos vocês que
acompanharam. Obrigada pelo tempo e confiança. Sintam um abraço demorado, muito carinhoso e emanando sempre muita saúde para todos vocês. Até breve. Até, obrigada.